protagonista! Estamos aqui de volta para JG Office. Vamos de mais um episódio de Juliana Góes Podcast. Quando eu falei hello, protagonista, eu vi que eu acabei de passar ali atrás da câmera, eu deixei a arandela torta. Ai, meu ascendente em virgem, fala, arruma esse negócio. Não, não arruma, deixa estar. É a produção procurando, cadê? Aí eles vão arrumar. Aê, bora time! Gente, acontecem essas coisas. É muito engraçado. Eu não sei, aliás, eu sei porque eu estudo neurociência e psicologia positiva, mas a gente vai tendo algumas coisas sobre nós acentuadas com o passar da vida, não é mesmo? E daí essa coisinha das coisas tortas me acompanha, mas ultimamente o primor de deixar as coisas alinhadas vem sendo um grande companheiro aqui na minha vida. Não sei como é para vocês, né? Mas estamos aí muito perto de comemorar os 40. E que alegria poder chegar aqui perto de você, chegar aqui nesse programa que fala tanto de protagonismo feminino, de saúde mental, de inteligência emocional. E eu sei que tem os protagonistas também que aparecem. Então agradeço a todos vocês por estarmos aqui. Já perdi as contas de quantos episódios foram, mas são mais de 100. E é para isso, meu bem, é para isso que eu existo. Eu amo estar aqui com vocês. E o tema de hoje é um tema muito importante, porque eu vou abrir um capítulo bem íntimo da minha vida, assim como foi, eu acho que o último episódio foi muito, 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 assim, gente, muito especial, tanto que vocês me trouxeram, assim, palavras de apoio, de identificação, relatos também das dores de vocês sobre aquele tema tão sensível. Então, se você não sabe do que se trata, ouve esse inteiro, depois você vai lá no anterior, combinado? Mas peço que você fique, siga o podcast, compartilhe se isso fizer sentido, para que mais pessoas tenham essa dose de protagonismo. Todas as semanas tem um episódio novo aqui nessa intenção, porque aquilo que nos alicerça, aquilo que nos nutre precisa ser constantemente alimentado. E a pergunta é, quanto do seu tempo, quanto da sua semana, quanto da sua vida você tem aberto espaço para nutrir os pilares mais importantes da sua vida. E às vezes a gente fica num momento super, carreirista, ou num momento super maternidade, ou num momento super perdida de todos os papéis, mas, gente, independentemente de onde você esteja, precisa aqui e agora rever os acordos que você tem com você. O que você vai fazer por você logo começando o dia? Sai do raio dessa tela, já acorda com a cara na tela. A neurociência explica que isso antecipa ali um processo das frequências cerebrais que é muito destrutivo, porque vai aumentar teu estresse, você vai ter menos foco, a memória fica mais confusa, você vai entrar num ciclo buscando dopamina barata, então muitas vezes é no scrolling infinito da tela, é querer comer um doce, é querer buscar o prazer imediato, e é muito complicado. Então por isso que eu falo para vocês, se percebe, mas ao invés de pegar o chicote e tá ali vivendo na chibata, meu bem, assume as rédeas da tua vida e faça melhores escolhas, nem que seja 1% ao dia. Se cobrar demais não te leva muito longe, se chicotear não te leva muito longe. Enquanto você puder ser amorosamente firme com você, aí você nutre de fato o protagonismo a partir de melhores escolhas. E o que eu trago aqui para vocês é um capítulo recente que eu passei ao lado da minha mãe. Eu acredito que a gente tenha falado sobre isso em alguns dos últimos episódios, que a minha mãe iria passar por uma cirurgia de novo. A gente fez uma viagem, nossa viagem anual, a Mar das Protagonistas, desde que... Ah, verdade, foi naquele episódio que eu falei, poxa, precisou de um câncer para eu olhar para a relação que eu tenho com a minha mãe. Precisou de uma cirurgia séria, precisou de quimioterapia, para eu repensar a relação que eu tenho com a minha mãe. Então era mais ou menos isso que a gente falou. E eu espero que você não precise chegar nesse lugar para repensar uma relação importante para você. Porque ou a gente está acomodada, fato, ou a gente está distraída, ou a gente está ali ausente nos próprios dilemas e vai esquecendo que a vida está passando, o relógio está contando e conta um pouquinho mais rápido para as pessoas que nos colocaram no mundo, né? Então, que fique assim de inspiração e de lição, quem sabe, para você observar de fato como você tem nutrido a relação com as pessoas importantes para você, com os seus pais, as pessoas que foram seus cuidadores, ou alguém aí que já está numa idade mais avançada
mas que você sente que ainda não viveu tudo que tinha que viver com essa pessoa, meu bem, a hora é agora. E aí, eis que, diante dos exames que são necessários, né? Depois que uma pessoa, um corpo, passa por um câncer, você tem uma série de protocolos. É que existem vários tipos de cânceres e de protocolos e de tratamentos, mas geralmente você vai fazer um acompanhamento de tantos em tantos meses, algumas vezes por ano, ou uma vez por ano, para investigar, né? Como que tá essa situação, que é o caso da minha mãe. Ela teve um câncer de intestino e dali foram tirados vários nódulos. E aí, depois de um tempo, apareceu um pequenininho no fígado. E eu lembro que o doutor, a gente foi encaminhado a um cirurgião geral, que trabalha em parceria com a oncologista, e ele falou, vamos operar. E na hora eu falei, gente, que loucura, minha mãe tem 74 anos. Não tem 1 ano e meio, aliás, tem 1 ano e meio que ela passou por uma grande cirurgia de intestino e vai operar de novo. Daí já começa a vir um monte de medo, já começa a vir um monte de dúvida, de questionamento, mas geralmente na minha personalidade, gente, eu ouço. E aí a cabeça vai criando um monte de ideia, vai ruminando os assuntos. Mas eu ouvi. E respirei fundo, porque na hora que ele falou, a minha vontade era de deitar em posição fetal e começar a chorar. Então, tem horas na vida que, por mais recursos que a gente tenha, você vai receber uma notícia e tudo que você gostaria de fazer naquele momento é deitar em posição fetal e chorar. Mas, meu bem, você é adulta. E não é a qualquer momento que a gente vai deitar em posição fetal e chorar, porque isso é muito benéfico. A gente vem para o mundo nessa posição e a gente vem para o mundo chorando. Então, voltar para essa posição e voltar para esse choro é muito importante para sua descompressão emocional, mas não é em qualquer momento. Então, quando você está diante de uma notícia como eu tive, o cirurgião falando, sua mãe vai ter que operar de novo, passando um filme na minha cabeça, eu respirei fundo. Respirei fundo. E eu lembro que respirando fundo, eu imaginei diante da minha criança, eu olhando para minha criança assustada, e eu adulta, com recursos, trazendo essa criança para o meu colo. Aí a criança no meu colo estava em posição fetal e chorando. Eu, adulto, estava acolhendo, segurando. E eu respirei, nem contei isso para minha mãe. Ela fica sabendo das coisas quando ela recebe os cortes do podcast. Mas, gente, aquilo me deu tanta força, porque na maior parte do tempo, quando você se sente desestruturada, é a sua criança interior, frágil, assustada, ferida, negligenciada que tá chorando, não é você. Então, faz esse teste. Encaminha essa mensagem para mais pessoas. E de verdade, quanto mais você se acolhe, mais forte você vai passar pelo que quer que seja nessa vida. Não é se chibatando, não é se autocriticando sem fim, todos os dias, a qualquer oportunidade. Não é. Experimenta abraçar tua criança, acolher tua criança e ver como que você vai passar pelos seus desafios e depois me conta aqui. Então foi assim que eu lidei com essa situação naquele momento, porque eu falei, beleza, posso chorar agora? Posso, lógico que eu posso. Se a pergunta é pode, mas será que eu devo? Não é agora, é depois. É para isso que a gente faz terapia, é para isso que a gente tem amigas, ombro amigo, travesseiro, né, que tá em casa, nosso confidente para as horas de silêncios que querem dizer muita coisa. E daí eu consegui fluir por aquela situação, porque quando a gente fala, eu tenho que ser firme, eu tenho que ser forte, eu não acho que tem que ser nada, na verdade. Eu acho que a gente tem que fluir pelas situações da melhor maneira possível. E daí, num momento mais adequado, pensando em tempo, espaço e circunstância, que sejam mais adequados, você se permita desabar, se permita chorar, se permita deitar em posição fetal. Mas tem horas que a gente vai precisar ter ali realmente uma postura e que você flua, porque ficar buscando força onde não tem, firmeza onde não tem, talvez te frustre ainda mais e te coloque num lugar de auto-julgamento, de você falar, nossa, como eu sou fraca, como eu sou frágil, e não é bem assim, porque tem horas em que eu acredito que não exista alguém que possa ser 100% firme e 100% forte. As pessoas vão colocar ali os recursos que elas têm naquele momento, mesmo um combatente de guerra, mesmo uma pessoa que trabalha com altos níveis de estresse, em algum momento ela precisa descomprimir, em algum momento ela precisa gritar e chorar. Mas na hora
em que você está assumindo um determinado papel, sustente esse papel da melhor maneira possível. Quanto mais coisinha vai criando na tua cabeça, pior. Então, diante daquela conversa com o médico, eu ouvindo o que ele tinha para dizer, eu fiquei quieta, respirando. Respiração consciente, super importante. Inspira fundo, solta pelas narinas. Uma respiração que sai aqui de cima dessa parte torácica, em que levanta, sabe, o externo, esse osso. Você fica respirando aqui para cima. Essa é a respiração da ansiedade. Então, respira mais para baixo, expande o abdômen, expande costelas, vai ampliando esse movimento. Isso manda uma mensagem importante para o seu cérebro de que, dentro do possível, está tudo bem ou está tudo ficando bem. Então, você consegue fazer manejo de estresse e ansiedade só mudando a posição da tua respiração. Só que isso ninguém ensina pra gente. E é o que eu insisto tanto quando eu tenho a oportunidade de levar minhas palestras, independentemente se seja uma palestra corporativa, se seja uma palestra para empreendedoras, se seja a minha imersão Liberdade de Ser, que eu acabei de voltar de uma, inclusive muito bem abastecida, de força, de coragem, da liberdade de ser quem eu sou. Eu ensino essa respiração porque ela é um botão de SOS valioso para que a gente consiga fluir, que é a mensagem que eu quero passar para vocês, fluir pelas situações da melhor maneira que nos é possível a cada momento da vida. Porque tem momentos e momentos. E eu não sei como que tá o teu reservatório de autocuidado. Então tem que ver isso também. Se você não tá aí abastecida, não tem muito recurso, não tem muito para dar. Então naquele momento eu sinto que eu consegui manejar ali o estresse, o medo e todas essas histórias que são o papel da nossa mente, né? A mente tá ali para contar muita história. E aí, saindo dessa conversa com o cirurgião, em que ele recomendava a operação e eu recomendava logo, eu fiz uma pergunta para ele. Doutor, eu e minha mãe, a gente tem um plano, é uma viagem por ano que a gente faz sempre nessa época de abril e maio. Posso levá-la? E aí ele falou, pode sim, ela precisa operar dentro desse X tempo, mas é o tempo de dar entrada no plano de saúde, de pedir os instrumentos e os acessórios, etc. E daí foi tudo assim, sabe, a gente planejou. E isso para mim me deu um ótimo norte, porque eu acredito que diante das incertezas da vida, quando a gente consegue continuar fazendo planos, por mais simples que sejam, não precisa ser uma viagem internacional, um cruzeiro no Mediterrâneo, mas fazer planos, puxa vida, levar essa pessoa para um café, poder caminhar na praia com essa pessoa, mas até você mesmo. Continuar fazendo planos e continuar sustentando algumas atividades do dia a dia é muito valioso, porque eu acredito que isso seja um comando fortíssimo e um voto de que tudo vai ficar bem. Eu não estou deixando tudo para trás, eu não estou me rendendo a esse desafio e, de repente, ali antecipando algo que eu nem sei se vai acontecer. Então, o recado que eu trago para vocês, que eu sinto que a maneira como eu passei por isso tudo, a cirurgia já aconteceu, tá, gente? Só assim, fazendo um pulo pro momento atual, a cirurgia já aconteceu. Eu tava lá com a minha mãe, foram 2 dias de UTI somente, graças a Deus, por conta da idade e do tamanho da cirurgia. Ela não perdeu muito sangue, precisou ter ali alguns drenos para ser acompanhada de perto. Então, 2 dias de UTI, a gente foi pro quarto depois e ela ficou hospitalizada de segunda a sexta. Olha que bênção, com 74 anos. Então, eu sinto que dessa vez, gente, eu fiz algumas coisas diferentes. E elas resumem o intuito dessa mensagem hoje, que é não se deixa para trás. Não se abandona pelo caminho. Por mais que isso pareça um ato nobre, por mais que isso pareça altruísmo, cara, pode ser medo. Medo de continuar fazendo planos diante da incerteza. Não se deixa para trás, não se perde pelo caminho. E o que eu fiz diferente nesse 1 ano e meio depois daquela primeira cirurgia, do tratamento de químio e tudo mais? Simplesmente mantive na minha rotina algumas coisas. Quais foram elas? Bom, eu tenho 2 filhos
E os dois ficaram doentes ao mesmo tempo, pegaram influenza ao mesmo tempo. E o meu medo, eu, assim, naturalmente perguntei pro médico, olha, doutor, é o seguinte, lá em casa tá acontecendo isso. Meu marido tá indo viajar e voltar, eu tô acionando rede de apoio, mas eu posso ter contato com a minha mãe? Porque não é um risco eu trazer isso pra cá? Daí ele me deu todas as orientações. Óbvio que quando eu ia até minha mãe e voltava do hospital, eu tomava banho, punha uma roupa limpa, lavava muito bem as mãos e máscara. Então eu tava lá no hospital, dormia de máscara, ficava de máscara o tempo inteiro, lavava muito bem as minhas mãos e evitava ficar também sentada ao lado da minha mãe. Essa coisa de deitar na cama junto, eu não concordo, não gosto. Então eu ficava ali no meu quadrado, com uma certa distância de máscara, beleza, o doutor liberou. Então já começou por aí. Eu falei, caramba, olha que desafio, né? Eu gosto muito dessa frase. É uma passagem, na verdade, que diz o seguinte, que Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Então, nessas horas, gente, é tipo assim, vem em mim, né? Porque a mãe operada, as crianças doentes, tá bom, Deus, eu já tô entendendo, eu sou protagonista da minha vida, você tá tentando me lembrar disso, né? Então, obrigada, Senhor, pelos desafios. E a gente vai encarando da maneira como pode, assim, meio de cabelo em pé, né? E bora time. Daí, eu sei que eu mantive o treino, gente. O treino do dia da cirurgia, óbvio que não deu, mas eu mantive 2 treinos na semana, eu costumo ir 3. E juro, um deles eu tava no hospital. Levei minha roupa pra tomar o banho, me trocar e ir pro treino direto, depois de uma noite que, enfim, levantei várias vezes, dormi numa cadeira. Essas coisas, né? Faz parte. Ah, não, nesse dia eu acho que eu já tinha dormido no sofá, porque eu já tava no quarto, na UTI que não tinha, era cadeira. Uma cadeira reclinável, até agradeci por isso, levei meu travesseirinho e foi. Mas eu evitei ficar reclamando, eu evitei ficar ruminando, quando vinha o medo, eu orava. Então, eu ocupar sua cabeça com coisas saudáveis, de repente, ouvir ali músicas que você gosta, que tem uma letra que te edifica, que te eleva. Eu gosto dos meus mantras, né? Gosto muito de cantar o Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ele limpa, gente, ele limpa, esse mantra limpa as confusões, ele limpa as ilusões, ele limpa os medos. Então, eu canto ele na Japamala diariamente e conversar com Deus do seu jeitinho, com a oração que te faz sentido, com o salmo que te faz sentido. É você poder ocupar a mente, porque ela vai estar bastante ocupada querendo colocar ali cenários, muitas vezes, muito piores do que realmente as coisas podem ser. Então, eu mantive o treino, e no treino eu fiquei surpresa, porque eu achei que depois de noites mal dormidas, de ansiedade, de estresse, eu fosse treinar super mal, mas eu não falei nada. Eu não postei nada sobre isso, não falei nada, só minha família, meus amigos sabiam. E não falei nada no treino, e fui treinar. E treinei super bem, porque se eu falasse, gente, eu tô no hospital com a minha mãe e tal, talvez a treinadora ia pegar mais leve, e ela me deu o treino normal de sempre, eu fiz o treino normal de sempre, performei. Eu falei, tá vendo, é isso, às vezes a gente vai acreditar que só porque alguma coisa tá acontecendo a gente vai estar pior, vai estar mais fraca, vai estar isso, não. Poxa, eu fui lá e fiz, isso me deu uma força para voltar pro hospital, isso deu uma força para voltar para casa. E eventualmente, gente, quer saber? No dia da cirurgia, foram 4 horas de cirurgia, eu cantei 16 voltas da minha Japamala, isso dá um pouco mais de 2 horas, que é uma meta, assim, das pessoas realmente muito dedicadas nessa linha que a gente segue de Bhakti Yoga e o Krika. E eu admiro as pessoas que cantam 16 voltas todos os dias. Eu canto ali minhas 4, às vezes 2, mas nesse dia eu cantei 16. E eu tava ali, e chegou uma hora que me deu um aperto tão grande no coração, e eu na sala de espera, quem já sentou na sala de espera sabe. Você tá numa sala de espera de um centro cirúrgico, 1 hora, 2 horas, 3 horas, gente, não tem Buda que passe por isso sorrindo. E eu admiro se tem uma pessoa equânime que consegue estar lá de boa. Eu orando, chegou uma hora, menina, que eu chorei que nem criança, e eu falei, eu não sou obrigada a engolir o choro agora, eu sou adulta. Eu não vou engolir esse choro agora, eu chorei. E eu comecei a soluçar.
Aí começa, né? Não, olha a cena. Ó, o que. Olha isso. As pessoas vão começar a olhar. A cabeça começa a falar um monte de coisa, né? Ó, o carão. Dane-se. Me deixa chorar. Eu tenho uma teoria: as pessoas que choram, as pessoas que se permitem sentir, são muito mais saudáveis do que aquelas que estão até hoje engolindo o choro, meu bem. Aí eu levantei, fui no banheiro, me dei uma recompostura, me recompus e comecei a fazer a minha oração caminhando, fazendo ali as minhas contas, os meus mantras, e ficava para lá e para cá. E isso ajudou a dar vazão, porque caminhar, especialmente em linha reta, ajuda a reorganizar os pensamentos e as emoções, e é uma ferramenta de manejo de estresse fantástica. Caminhar. Eu sei disso porque eu ensino isso nas minhas imersões. Eu relembro minhas mentoradas disso e eu fiz isso na prática. E foi, quer saber, uns 10 minutos do melhor choro que eu podia ter, porque quando se passaram 4 horas, o médico voltou, eu olhei para os olhos dele, eu estava leve para receber a notícia que fosse necessária, por mais complexo que soe isso. Porque dessa vez, com a minha relação com Deus, com a minha fé, dessa vez eu falei: Deus, eu aceito. São os teus planos, cara. Vamos. E foi muito diferente. Na primeira cirurgia da minha mãe, eu tava, assim, muito fragilizada emocionalmente. Dessa vez, eu confiei, sabe? Entrega, confia, aceita e agradece. Eu fiz isso. Porque eu não me deixei para trás. Porque eu mantive um mínimo de cuidado com a minha casa, com as crianças, dentro do possível. Eu orei, eu treinei, eu fiz as minhas páginas matinais, eu li os textos sagrados que me ajudam tanto. Eu não me abandonei pelo caminho, senão eu não teria conseguido passar por isso com essa qualidade, com essa musculatura emocional que é tão importante, a gente só adquire no dia a dia, ocupando os nossos papéis como dá e delegando o que for preciso. Só. Senão, meu bem, não aguenta. A gente não consegue servir de um copo vazio. O que é que enche o teu copo? O que é que faz com que você se abasteça do melhor que você já é? Não sou eu que vou responder essa pergunta, é você. Mas eu espero que esse episódio encerre e você escreva as 3 coisas inegociáveis e sagradas para que você esteja o mais inteira possível. E se você não sabe nem a primeira, tá tudo bem, porque um dia na vida eu me perdi de mim, eu já não sabia mais como cuidar de mim mesmo. Mas o exercício é a reflexão sobre as 3 coisas inegociáveis, 3 atitudes simples que vão ser o tripé do seu protagonismo, os alicerces da tua saúde mental, da tua inteligência emocional. Vale a pena, mesmo que você agora não tenha ideia, vale a pena investigar. E vale a pena o quê? Mais do que investigar, colocar isso em prática para o resto da sua vida e talvez mude. A fase mude, as suas atitudes mudem, esses alicerces mudem, não importa. Continua dando a mão para você, estando do seu próprio lado, para que você possa se apoiar. Se não, meu bem, você vai se abandonar. Eita! Você vai se abandonar pelo caminho e aí não cuida nem de você, nem de ninguém, nem do que importa. E entra naquele ciclo do não sou boa o suficiente, não dou conta de nada e por aí vai, meu bem. Não é isso que você quer. Então essa é a mensagem e, de verdade, eu tenho a alegria de acompanhar mulheres e olhar o despertar muito de perto de mulheres que se perderam delas mesmas, mulheres que se confundiram tanto com seus papéis e que sim, cumprem com as suas tarefas, com as suas responsabilidades, cuidam de todo mundo, mas ninguém cuida delas. E quando eu recebo uma mulher na imersão Liberdade de Ser, são só 2 por ano, a gente tem uma em outubro, que inclusive as vagas já estão abertas e tem gente que está indo pela 3ª vez, é a 4ª edição. Quando eu recebo uma mulher lá,
Eu falo para ela, aqui você pode ser você, vamos relembrar quem você é. E eu entrego exercícios, dinâmicas, momentos para que ela possa se relembrar da coragem, da autenticidade, para que ela possa soltar aquilo que está engasgado, para que ela possa rir, para que ela possa dançar como se ninguém estivesse olhando. Então acontecem tantas coisas em 3 dias de imersão e é tão lindo de ver as mulheres que chegam com os ombros caídos, com o olhar apagado, a postura delas, o brilho no olhar e a garra que elas levam para a vida depois dali. E muitas vezes ali começam grandes transformações, como eu tenho relatos assim preciosíssimos, porque ali a gente sabe que se deixar para trás está completamente fora do roteiro. E ali você é cuidada, você se cuida, você é acolhida por um grupo de mulheres que está buscando a mesma coisa. E esse fortalecimento do protagonismo, da coragem, da confiança, é uma das coisas mais lindas que eu tenho a alegria de ver de perto na vida. Então, talvez por isso, por ter experienciado mais uma imersão Liberdade de Ser, que é carinhosamente chamado de Retiro da Jugóis, eu tenha voltado tão inteira para poder servir a minha mãe. Eu tenho voltado tão inteira para poder ter recursos e fluir pela situação, fluir por aquele momento. Então eu sou muito grata porque ao mesmo tempo em que eu estou entregando para as mulheres as ferramentas mais importantes da minha vida, nas minhas formações em neurociência, psicologia positiva, programação neurolinguística, coaching, yoga, o que seja, lá tem o ouro que eu vivi que ajudou a me transformar. E quando eu entrego isso para as mulheres, eu pratico junto, então eu me abasteço também. Eu volto diferente. E isso foi extremamente importante para eu passar por esse desafio. E olha que a cirurgia da minha mãe era para ter acontecido antes da imersão. Mas houve um problema no pedido dos instrumentos, veio um instrumento errado. E a cirurgia foi remarcada para cerca de alguns... Não, foi depois, logo depois. Foi assim, eu voltei no domingo, minha mãe operou na segunda. Foi literalmente assim. Ou seja, eu estava o mais abastecida possível. E foi uma semana depois, gente. É porque quando a gente passa por essas coisas, dá um brain fog, sabe? A gente fica meio confusa de tempo e espaço. Uma semana depois, minha mãe operou. E eu tava, assim, meu coração tava preenchido, eu tava corajosa, eu tava forte. E isso ninguém tira de você. Essas ferramentas você vai usar para a vida inteira. Então, meu bem, se você sentiu aí no seu coração de estar comigo na última imersão do ano, eu vou deixar para vocês um QR Code e um link, porque são poucas vagas e elas costumam esgotar num curto período de tempo, porque tem muita gente que vai de novo e sempre tem fila de espera de alguém que não pôde ir no anterior, mas que quis essa outra data, são só 2 por ano. E geralmente eu recebo ali cerca de 30 mulheres. Então, bora juntas, eu tenho certeza que vai ser um baita investimento para sua vida, porque quando a gente relembra quem a gente é, quando a gente conquista essa liberdade de ser, a gente vai ocupar melhor cada papel que a gente tem, a gente vai performar mais na carreira, a gente vai ter mais coragem para colocar em prática aquilo que tem que ser colocado. Vai ser uma mãe mais amorosa e mais firme se for preciso, uma companheira mais presente. Alguém que se gosta mais, alguém que se escolhe mais. E, de verdade, é uma alegria poder ter vindo para essa vida e poder proporcionar essa transformação para cada vez mais mulheres. Então, gente, o recado está dado. Não se abandona pelo meio do caminho. Por mais que isso pareça uma coisa muito nobre, muito gentil, muito digna e altruísta, não. Se você se abandona pelo caminho, meu bem, não tem como se entregar, não tem como se doar um pouquinho inteira, 100% inteira ninguém tá, né? Mas não tem como você tá no seu melhor para poder ocupar os papéis que você tem que ocupar. E aí me conta aqui nos comentários se você já tem aí uma clareza de qual que é o seu tripé do protagonismo, quais são os 3 elementos, atitudes e gestos inegociáveis que te fazem gritar para o mundo quem você é e quem você veio para ser. Vou ficar muito feliz em saber. Manda esse episódio para que mais pessoas recebam essa mensagem, essa contribuição de vocês em mandar esse aviãozinho. Significa muito, eu agradeço demais por vocês fazerem parte da minha vida e me darem tanto carinho, tanto suporte. Eu acabei esquecendo de mencionar outras 2 coisinhas que
eu não deixei para trás e que me ajudaram muito a estar bem ali para minha mãe e para minha família. Terapia, então eu fiz minha sessão de terapia semanal, não deixei para trás. E uma coisa que eu sim deixei para trás, eu não vou mentir para você, foi ter ficado mais off. Uma semana inteira. Mal postei stories, mal gravei, eu tive que entregar uma palestra nessa semana para a C&A e para o Pinterest em São Paulo, para um grupo grande de influenciadoras do programa Mais C&A. Foi maravilhoso, tinham ali mais de 100 mulheres, foi incrível. Eu entreguei da mentoria Dharma para o grupo de mentoradas. Não deixei isso para trás, mas deixei um pouquinho de estar ali gravando, estar ali falando, para depois, quando eu já estivesse me sentindo mais inteira para poder fazer isso com presença, sabe? Então, só para vocês entenderem onde foi a gestão de tempo e energia. E foi muito bom ter preservado essa minha energia, apesar da gente ter uma relação tão maravilhosa que eu posso me abrir. Eu senti que seria mais seguro me abrir quando eu estivesse pronta para isso. Então se respeita, mas não se abandona pelo meio do caminho. Eu te vejo no próximo episódio, hein, meu bem? Obrigada por estar aqui mais uma vez. Um grande beijo e até a próxima.